Fala, nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo, hoje dia 13 de janeiro de 2026, muita repercussão em cima do tema, Lucas Paquetá, a imprensa repercutindo a informação divulgada ontem pelo Bruno Andrade, da ESPN, eu vou trazer aqui o Bruno Andrade, ele vai detalhar toda essa informação, o vídeo foi divulgado hoje pela ESPN, já deixo aqui os agradecimentos à ESPN, daqui a pouquinho também vou mostrar aqui a análise do Mauro César falando sobre a contratação desse jogador, é o Paquetá que pode surgir na Gávea, e o Flamengo ontem se reapresentou, o elenco principal se reapresentou no Ninho do Urubu, entrevista coletiva a respeito da parte médica e de fisiologia, alguns jogadores ainda requerem muita atenção, é o caso do Saul, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, lá em Madrid, o De La Cruz também fez um procedimento regenerativo lá no Uruguai durante as férias. Além disso, tem outras situações, com o Danilo, por exemplo, que está se recuperando ainda de lesão, vai usar toda essa pré-temporada para poder estar bem ao longo do ano. São jogadores também que já têm uma idade avançada, todos eles, então requerem cuidados e também uma preparação específica para o problema. Além disso, hoje o goleiro Andrew está chegando no Rio de Janeiro, o voo dele chega depois das 10 da noite, e amanhã ele já vai fazer exames médicos no Ninho do Urubu e também vai ser integrado ao elenco principal que está aí nesse período de pré-temporada. E amanhã o Flamengo enfrenta o Bangu, lá em Moça Bonita, é a segunda rodada do Campeonato Carioca, jogo válido pela segunda rodada. O Flamengo vai com o time sub-20 para esse confronto, porque a equipe principal ainda está nessa pré-temporada. Lembrando que o Flamengo jogou lá os jogos do Mundial em dezembro e teve o período de férias postergado, começou as férias mais tarde, por isso o elenco principal voltou aos treinos mais tarde, mas a ideia de Felipe Luiz da comissão técnica é que a equipe principal já esteja disponível para os clássicos contra Fluminense e Vasco e também para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no dia 28 de janeiro, que é essa estreia. Mas vamos ver como é que está a repercussão desse grande tema. Lucas Paquetá, a contratação bombástica, o Flamengo repercutindo no mundo inteiro, não só no Brasil, e a imprensa está assim espantada com esse poder aí de investimento do clube. Vamos ao vídeo aí para a gente acompanhar a palavra aqui da ESPN. Eu quero falar aqui de uma informação que você tem mais detalhes, que é do Lucas Paquetá no Flamengo. Uma informação que você trouxe com exclusividade ontem aqui no Fala Fonte. Eu achei que era um sonho irreal. Vou falar bem a verdade, Jordan. Eu achei que era um sonho irreal. Você achou que ia dar ruim? Eu achei que ia dar ruim, acho que nem ia avançar. O chat aqui pode mandar se vai andar ou não. Lucas Paquetá no Flamengo. Eu quero saber a opinião de vocês. Mas, Bruno, agora parece que é um sonho mais concreto, né? Porque o Flamengo, ele tá propondo pagar, acho que, como você falou, mais ou menos 35 milhões de euros. O West Ham queria 50 milhões de euros. Mas nesta semana que teremos uma definição dessa história, é isso, do Paquetá? A gente já estava nessa pista aí do Paquetá desde a semana passada, mas como requer muito cuidado, muita apuração, aliás, dividi essa informação com vocês no grupo, mas enfim, demorou, a gente foi ali atrás, correndo atrás. Ontem, ainda antes de ter muita repercussão nas redes sociais, a gente conseguiu largar de forma exclusiva aqui detalhes dessa tentativa do Flamengo em repatriar o Lucas Paquetá. O que eu tenho de novo de ontem para hoje, para além da questão de sim, já existe um acordo verbal entre Lucas Paquetá e Flamengo, o desejo é significativo e mútuo. O Paquetá quer o Flamengo quer o Paquetá, falta então mais difícil o entendimento com o West Ham. A novidade aqui é que o West Ham vai se reunir, ou no caso, os acionistas do West Ham, são alguns acionistas, investidores, empresários que colocam dinheiro no clube inglês, vão se reunir no fim de semana na Inglaterra para avaliarem a possibilidade de redução do valor de mercado do Lucas Paquetá. Mantenho o que eu disse ontem, o Flamengo inicialmente se colocava disposto a pagar 35 milhões de euros, podendo atingir 40 milhões de euros entre valor fixo e variáveis. Há sempre também que explicar na moeda local, libras, 40 milhões de euros, mais ou menos 35 milhões de libras. E só para reforçar ali um ponto, Felipe, na verdade o West Ham pede 50 milhões de libras. Isso dá mais ou menos 57 milhões de euros, cerca ali de quase 60 milhões de euros. Então, há um distanciamento hoje
de 17 ou quase 20 milhões de euros entre aquilo que o Flamengo topa pagar e aquilo que o West Ham pede. Então, a ideia é, como o Paquetá quer muito, já deixou isso claro. Aliás, esse acordo verbal com o Flamengo existe ainda antes do Natal, foi atingido ainda antes do Natal passado, 2025. Então, é uma situação que o Flamengo tem levado já há alguns dias, algumas semanas, continua confiante e seguro, porque o Flamengo já desprendeu esse valor. O Flamengo tem um orçamento claro para Lucas Paquetá e, por enquanto, não sobe da casa dos 40 milhões de euros. Se o West Ham topar agora, lindo, maravilhoso, o Paquetá vem o quanto antes. Agora, se o West Ham fizer o jogo duro e deixar para negociar somente em junho, o Flamengo continua com esse orçamento, continua com esse dinheiro e acredita até que seja ainda mais fácil, porque em junho de 26 o Paquetá entra no último ano de contrato. E no último ano de contrato, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado negociações acima de 40, 50 milhões de euros. No último ano de contrato, geralmente, os negócios são feitos, enfim, com valores mais reduzidos. Então, essa é a novidade, que os acionistas do West Ham vão se reunir no fim de semana no Reino Unido, na Inglaterra. O acordo verbal entre Paquetá e Flamengo já existe desde o Natal passado. Então, há uma confiança muito grande. E aqui, um ponto que trata algumas cautelas por parte do Flamengo, mas antes um pequeno parênteses. Mais cedo, o Paquetá começou a seguir o Boto no Instagram. Vale o que vale, mas evidentemente que é mais um ingrediente. Isso não é uma grande informação, longe disso, mas diante de tantas informações, não custa nada colocar esse ingrediente extra dessa receita chamada Lucas Paquetá. Então, o Boto hoje tem o Paquetá como seguidor nas redes sociais. E quem quiser comprovar, pode comprovar. Eu fui comprovar, evidentemente, porque chegou isso para mim e falei, pera lá, deixa eu confirmar isso. Fui lá no perfil do Boto, de fato, o Paquetá começou a segui-lo. Um pequeno indício, né? Mais um indício. E só como eu disse em relação à cautela, para não monopolizar aqui o assunto, se porventura o West Ham falar, olha, por 40 milhões de euros eu aceito negociar com o Flamengo. A questão é que por 40 milhões de euros, o leque de interessados do Paquetá sobe muito. Hoje, por 57 milhões de euros, mais ou menos 60, o Flamengo não vai chegar, talvez o Tottenham chegue, um outro interessado até se pode mostrar interessado. Agora, a hora que o West Ham passar a mensagem, olha, aceitamos a redução, cerca de 40 milhões de euros são suficientes para vender o Paquetá. É aí que, entre aspas, bate, não vou dizer o desespero, a preocupação. Porque por 40 milhões de euros, mais clubes vão se mostrar interessados. E o Flamengo tem essa preocupação. Por isso, já se adiantou e fechou um acordo com o Paquetá. Então, a hora que o West Ham descer esse valor, se descer esse valor, o Flamengo se vê seguro, porque o West Ham até poderia tentar negociar com outro clube, mas aí esbarraria na preferência, na prioridade do Lucas Paquetá. Emendando essa história de West Ham, eu queria trazer a informação do Guido Rodrigues. Opa! Que é um jogador campeão do mundo e tal, tá no West Ham. E o Grêmio abriu conversas com o West Ham para tentar contratar o jogador. O Grêmio pensando num meio-campo forte, já com os jogadores que tem contratado, mas reforçar o time ainda mais. Essa negociação, vou até abrir aspas aqui para uma fonte. Eu gosto quando você faz isso, cara. Eu perguntei aqui, Guido Rodrigues, qual que é a ideia? A ideia, é muita grana, mas vamos ver como fazer. A negociação é uma negociação que envolve valores e o Grêmio está ali, né, pisando em ovos. Aí eu perguntei, é empréstimo ou seria um negócio definitivo? Em um primeiro momento, empréstimo. Vamos ver o que vai acontecer. Conversa segue. Caramba, mas o Guido Rodrigues, só fazendo esse parênteses, era um jogador que estava na mira do Palmeiras, sondado, né, nesse radar. Não sei, foi. Foi especulado, tanto nome, né? É tanto nome que... Eu sei que teve um jogador de meio campo argentino que estava na MLS agora, que foi sondado. Perfeito. Mas é um jogador... Mas não é o Guido Rodrigues. Entendi. O Bruno Andrade, dessa questão do Paquetá, você tem novidades, agora acabei de ver que você mandou um alerta no grupo do WhatsApp, e até eu ia te perguntar, você pode complementar com a sua informação, que aí o Mozart Martins perguntou assim no nosso chat, e o Tottenham, ele também quer,
existe uma preferência, então, do Paquetá em voltar para o futebol brasileiro. E essa informação que você tem já é do contrato do Paquetá com o Flamengo, que está acertado, né? O contrato. Isso, informação exclusiva nossa, que me responderam agora há pouco, enquanto eu falava do Paquetá, enfim, fechei a tela, coloquei a nossa tela aqui da nossa live, fechei a tela, fui olhar agora o WhatsApp, a gente pode abrir aqui, então, uma novidade em relação ao Paquetá. Se fechar com o Flamengo, no caso com o West Ham, ele assina por 4 temporadas com o Flamengo. Então, já há um acordo verbal, lembrando, desde o Natal passado, entre Lucas Paquetá e Flamengo para um contrato válido por 4 temporadas, o que tornaria também o Paquetá o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, ultrapassaria os 27 mais 3, no caso 30 milhões de euros do Gerson, e aliás, isso é importante. Conversando ontem e também agora cedo com pessoas que estão participando nessa negociação, para além do interesse forte em ter o Paquetá, reestruturar ali ainda mais o meio-campo, reforçar o meio-campo, ter um nome de peso, um jogador revelado pelo próprio Flamengo, é uma mensagem, uma guerra de narrativas. É uma mensagem para o futebol brasileiro e para o futebol inglês, ou para o futebol internacional. Mostrar que o Flamengo tem 40 milhões de euros, isso é importante, moraliza o Flamengo ainda mais, sobretudo no mercado de transferências, e passa a mensagem para o Cruzeiro, porque pode parecer besteira, não é besteira, e aqui não é feeling, é informação. Há uma guerra ali nos bastidores, guerra no bom sentido, evidentemente, de narrativas. Hoje, querendo ou não, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e que repercute, por enquanto, mais do que qualquer outra coisa, é o Gerson. O Gerson, hoje, é a maior contratação numa questão financeira do futebol brasileiro. BAP, Boto, Flamengo e companhia querem ser eles a terem essa realidade, essa verdade. Então, colocariam no Paquetá o jogador mais caro do futebol brasileiro. Então, claro que o interesse é muito mais tático e técnico, projeto, mas passa a mensagem para o mercado interno e externo que o Flamengo tem dinheiro, tem condições e é dono da maior contratação da história do futebol brasileiro. Repito, não coloco aqui em xeque a questão da tática, técnica, individualidades, é uma questão mais financeira. Então, mas para fortalecer e reforçar a nossa informação exclusiva, fechando com o Flamengo, primeiramente, claro, com o West Ham, o Paquetá assina por 4 temporadas com o Flamengo. E lembrando que 1000 likes aqui vai desbloquear uma informação exclusiva no Fala Fonte. Ô, André Hernan, você que é um cara conhecedor do mercado, do futebol brasileiro, cara, o Flamengo consegue fechar a contratação do Paquetá. Consegue, bom, pagou os 40 milhões de euros ali. Em que lugar do Flamengo... Para a gente poder entrar no outro vídeo lá do Mauro César, primeiro volante, cara, eu vou só descompartilhar a tela aqui para a gente poder entrar no vídeo do Mauro César para ver a análise do Mauro César. Mas só tecendo um comentário breve aqui, informação brilhante aí, né? A apuração brilhante do Bruno Andrade, da ESPN, agradecimentos aqui ao canal também pelas imagens, e citando aqui, dando os créditos aqui ao canal e ao repórter, ele trouxe inclusive essa informação nova, que entre Flamengo e Paquetá está tudo certo, e o contrato seria um contrato de 4 anos, ou seja, na minha opinião, se o Paquetá vier mesmo para o Flamengo, num contrato de 4 anos, bota aí pelo menos umas 2 Libertadores para o Paquetá ganhar com a camisa do Flamengo, que falta esse título para ele, né? Na minha opinião, se a gente comparar Paquetá e Gerson, Rafão, eu acho que o Paquetá joga muito mais bola do que o Gerson, é muito mais jogador do que o Gerson, com todo respeito ao Gerson, não tenho nada contra, pelo contrário, sempre fui fã do Gerson, do futebol do Gerson. Mas se você botar numa balança Paquetá e Gerson, na minha opinião, o Paquetá está acima, né? Está numa prateleira acima. Então, essa é a minha visão com relação a ele. Eu acho que o Flamengo vai ganhar muito meio de campo do Flamengo. Pela esquerda, o Paquetá, pela direita, o Jorginho. Pulgar vai fazer ali a cabeça de área, vai ser o homem de contenção. E na frente, o De Arrascaeta, formando aí o quadrado mágico, o losango do Flamengo, né, no meio de campo. Então, eu vou puxar aqui o vídeo do Mauro César para que a gente possa aqui olhar a opinião do Mauro e ver a repercussão lá do Mauro na ESPN. Na ESPN não, perdão, ESPN a gente acabou de passar, nós vamos ver o Mauro lá na Jovem Pan. O Flamengo quer contratar o jogador. Esse movimento começa, dessa vez, por parte do atleta, né?
ele deseja voltar ao futebol brasileiro, quer sair da Inglaterra, e aí o Flamengo se propõe a pagar até 40 milhões de euros para contar com o Lucas Paquetá, que tem 28 anos. Havia uma especulação sobre o interesse do Tottenham, que alguns veículos na Inglaterra até estavam dizendo que não procedia, contrataram também o Gallagher, né? Então, a contratação de outro jogador para o setor de meio campo não parece fazer sentido agora o Tottenham tentar o Paquetá. E a grande questão é que o West Ham está numa situação difícil no campeonato inglês, muito ameaçado de rebaixamento, está 7 pontos atrás do último time que não seria rebaixado hoje, que é o Nottingham Forest. Ele é o primeiro dos 3 que a priori serão rebaixados, West Ham, Burnley e Wolverhampton, e precisa do jogador, né, para tentar escapar da queda para a segunda divisão. É um impasse, né? No meio do ano, acho que essa negociação ela seria muito mais viável. O Flamengo está tentando para agora. Acho bem difícil agora, bem difícil mesmo por conta da situação do time. Acredito que a tendência seja o Paquetá ficar por lá até o final do campeonato, até maio, e aí maio pode até deixar um negócio já amarrado, né, para maio se concretizar e ele deixar o clube inglês. Na Inglaterra fala-se de pedidas acima dos 40 milhões, uns falam 45, outros falam 50, enfim, o Flamengo deve chegar até 40, se caso, né, cheguem a um acordo, mas é um negócio que tem grande chance de acontecer, especialmente pelo desejo do jogador. A não ser que apareça algum fato novo aí, né? Um monte de ideia, alguma proposta milionária da Arábia, essas coisas que às vezes acontecem no futebol. Mas o movimento nasce do interesse do jogador em voltar para o Brasil, jogar no Flamengo, ele quer voltar para o clube onde começou. Teve toda essa situação aí da acusação da qual ele se livrou, foi inocentado, né, de envolvimento no esquema de apostas e tal, forçar cartão amarelo, né, cartões amarelos. Não vive seu melhor momento técnico, acho que isso também tem muito a ver com tudo que ele viveu, além da fase muito ruim da equipe, né? Mas o técnico no Espírito Santo, português, não quer liberar o jogador agora, porque digamos que ele seja vendido, o Flamengo paga 40 milhões. Não seria fácil para o West Ham contratar outro jogador para a posição. Porque você contrata o jogador sabe que a chance é muito grande de estar na segunda divisão daqui a 6 meses. E aí, como é que você faz, né? É difícil, né, você encontrar uma reposição nesse contexto, nesse cenário. Então, é uma negociação complexa para agora, mas bem mais fácil de se imaginar que ela se concretize no meio do ano. O que pode acontecer até um acordo que eles possam amarrar, ele permanecer lá mais alguns meses e se transferir no meio do ano. Eu acho até que isso é uma tendência, pelo que eu conversei com algumas pessoas que trabalham a carreira do jogador, até mais forte do que agora. Uma possibilidade até que tem o Flamengo é o West Ham despencar ainda mais na tabela. Essa distância de 7 pontos aumentar para 10, para 12, para 15, né, em relação a escapar do rebaixamento, que aí você vai perceber que o rebaixamento é inevitável e isso pode acelerar processos, né? O time tem vários jogos até o final da janela, que é 3 de março, e pode acontecer, de chegar no finalzinho de fevereiro, o time está 15 pontos atrás da zona do rebaixamento, do último fora da zona do rebaixamento, virtualmente rebaixado, e até resolver liberar o jogador, porque não tem muito jeito mesmo. Vai ter que ir para a segunda divisão, para Championship, né, como eles chamam lá. Então tem coisa para acontecer, eu imagino que isso deva se estender aí por mais algumas semanas, por conta de tudo que envolve, né? Não é simples para o time inglês liberar o jogador nesse momento, né? E eles entendem também que o jogador tem mercado e tal, mas não adianta ele ter mercado se ele não quiser ir para outro clube, né? Tem isso também. Aí não vai adiantar nada. O outro paga 50, 60, 35, 80, não importa. Ele não quiser ir, não vai ter jeito. Aí ele teria que cumprir o contrato que vai até a metade do ano que vem. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato, ou seja, o compromisso dele com o time inglês vai até o final da próxima temporada. Nós estamos no começo da segunda metade da atual temporada, 25 e 26, vai até metade de 27, o compromisso dele com o West Ham, que é quando ele ficaria liberado. Até mais uma razão pela qual eu imagino, não sou eu, né? As pessoas imaginam que no meio do ano seja mais factível essa negociação, porque ele entraria no último ano de contrato e aí mais 6 meses, ou seja, no final desse ano poderia assinar até pré-contrato e sair sem custo, né, para algum clube. E aí o West Ham não recuperaria nem parte do dinheiro investido na contratação dele quando ele veio do Lyon. Lembrando que o Paquetá foi vendido para o Milan, lá ele não conseguiu se firmar. No Lyon ele foi muito bem, na minha visão até foi ali que ele realmente evoluiu muito, jogando em diferentes funções, jogou inclusive com o Memphis Depay no time francês. E aí ele conseguiu ter um bom desempenho, jogando de segundo volante, jogando mais à frente. No Flamengo, eu acho que se ele fosse contratado hoje, eu acho que ele barraria o Carrascal,
seria o meia pela ponta direita ali, como joga o Carrascal, como jogava antes o Gerson, e antes até o Everton Ribeiro. O Flamengo já há algum tempo tem esse ponta armador pelo lado direito. O Felipe Luiz gosta, né, desse jogador nessa função, canhoto, né, jogador destro, canhoto pelo lado direito, que traz a bola para o meio, abre o corredor para o lateral, faz a tabela, tenta se infiltrar. Eu acho que ele poderia jogar ali, poderia também jogar no lugar do Arrascaeta, se necessário. Poderia ser uma reposição na eventualidade de não jogar o uruguaio, né, ou até ele ficar na ponta, o Carrascal jogar no lugar do Arrascaeta. O Felipe Luiz ganha muitas opções aí nessa eventual contratação. Pode jogar como segundo volante também, ao lado do Jorginho, ao lado do Eric Pulga, um pouco mais atrás, já fez o papel. E ele jogou, inclusive, de centroavante, de falso 9, na final da Copa do Brasil em 2017, quando o Flamengo enfrentou o Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão nos pênaltis, fez até gol. Então, ele é um jogador muito versátil, ele pode fazer várias funções, como o Carrascal também faz várias funções, né? Então, do ponto de vista técnico, embora não seja uma das prioridades do time, né? Porque as prioridades eram o goleiro, o André já está contratado, o Gil Vicente, o Vitão para a zaga, que era outra carência, e o comando do ataque. O comando do ataque, o Flamengo tentou o Caio Jorge, a negociação não aconteceu, o jogador renovou seu compromisso com o Cruzeiro, né? E o Flamengo até admite não contratar nessa janela eventualmente um outro 9. Eles não querem qualquer 9, eles querem um jogador com características bem específicas, né? E diante disso, acho que é mais uma... É caro, mas é meio que uma oportunidade, que é um jogador de seleção, um jogador de Premier League, com uma idade ainda boa, né? 28 anos, ainda tem aí um tempo grande de carreira pela frente. Não é um jogador como o Jorginho, que chegou com 33, por exemplo, livre, mas é um jogador, evidentemente, 5 anos mais velho. Se o Paquetá foi contratado hoje, faz 5 anos de contrato, quando terminar o contrato ele vai ter a idade que o Jorginho tem hoje. Ou o Bruno Henrique, que tem 35 agora, são jogadores de idade bem mais avançada. Então seria uma grande contratação de fato. Eu acho que ia ser um jogador bem diferente do que ele era quando saiu, né? Até alguns torcedores do Flamengo, que não acompanham talvez muito futebol lá de fora, eu vi alguns comentários, não, mas o Paquetá, não estamos mais em 2018, amigo, estamos em 2026, muita coisa aconteceu, ele é um jogador melhor do que era na época, e seria, assim, na minha visão, titular absoluto. Acho que eu não tenho... Ele barraria o Carrascal, na minha visão, assim, rapidamente, para jogar naquele lado do campo ali, pelo lado direito, que eu acho que é a função onde se encaixaria de imediato, né? E aí você vai ter muitos jogos, muitas necessidades de revezar jogadores. Acho que seria um passo, assim, muito grande para um fortalecimento significativo do elenco. A gente tem uma arte aí que a nossa produção preparou com os números do Lucas Paquetá com a camisa do West Ham. O Mauro destacou a trajetória dele pelo futebol europeu. No Milan não conseguiu render muito bem, até já falou sobre isso, que não estava se sentindo muito confortável também. No Lyon ele consegue desenvolver o futebol dele e agora no West Ham se torna um dos principais jogadores da equipe, se não o principal, com a possibilidade de ter ido para o Manchester City ainda em 2024, a gente destacou a negociação que acabou não acontecendo, e com a camisa do West Ham também se consolida na seleção brasileira. E a gente tem, para colocar na tela, a arte com os números do Lucas Paquetá, então, com a camisa do West Ham. São 139 jogos, 23 gols, 15 assistências, 167 passes decisivos, e aí duelos ganhos 885, também ali no meio campo tem uma função também de ajudar na defesa, bolas recuperadas 694, 5 por jogo, 301 desarmes, 52% de acerto no drible, 228 faltas sofridas ao longo de sua trajetória com a camisa da equipe inglesa. Flávio Prado, e tem um ponto importante, que é esse também que destacou o Mauro no final do comentário dele. É um jogador que volta para o Brasil, caso se concretize essa negociação, caso o Flamengo consiga contratá-lo, com menos de 30 anos de idade. A gente viu muita gente voltar para o futebol brasileiro, ou grandes jogadores serem contratados ali na reta final já da carreira, que já não tem muito mercado dentro do futebol europeu. Mas se o cara volta com menos de 30, 28 anos de idade, é para dar uma sequência ali de temporadas até o final, ali umas 7, 8 temporadas, tranquilamente. Flávio, muito boa tarde para você. Boa tarde, Boni, boa tarde, amigos. No mínimo 5, né? 6. Olha, eu acho o Paquetá um baita jogador. Eu gosto muito. Concordei também com o seu entusiasmo quando você falou baita contra. Eu concordo. Eu acho que é um jogador diferente, um cara que acerta times. Sim. A seleção brasileira, quando ele estava jogando, ela tinha um nível diferenciado. A saída dele fez com que a seleção perdesse um pouco também de força. E a relação dele com o Neymar era muito boa também. A conexão com o Neymar era muito boa. Então, assim, ele é um acertador de time mesmo. Ele é um cara que ele faz aquele trabalho em várias posições do meio campo. E sem dúvida vai acrescentar e vai ferrar o Palmeiras, né?
Porque o Palmeiras... porque aumenta o tamanho do Flamengo. O Paquetá é um cara que muda time. Ele muda de patamar o time, né? O patamar eleva. Como o Cruzeiro. A chegada do Gerson vai dar uma elevada no patamar do Cruzeiro. Sim. Não é um jogador normal, um jogador que está uma elevada. E o Flamengo aumenta a aposta. Ele ganhou o Libertadores, ele ganhou o Brasileiro e ele aumenta a aposta. Ele põe um cara que aumenta nível. Quer dizer, qual é o grande adversário em tese do Flamengo? O Palmeiras. Então, o Palmeiras também, no ano passado, não ganhou, não conseguiu ganhar. Vai ficar pior, vai ficar mais difícil. Estamos falando em teoria, chegando, dando tudo certo e tal. Mas acho que é uma aposta e tanto. É um jogador, olha, se der certo, vai ser bom para todo mundo, inclusive futebol brasileiro, menos para o Palmeiras, né? Palmeiras vai ficar mais apertado, vai ser mais difícil. Com o Paquetá, o nível do Flamengo sobe muito. Sobe muito. O Flamengo já tem um elenco espetacular, um time que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores e, caso consiga essa contratação, traz um jogador que é muito diferente também em termos de nível de futebol sul-americano. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Essa notícia aí que chegou de forma bombástica também nesse começo de semana. O Flamengo, já acertado pelo menos com o Lucas Paquetá, vai buscar agora o acerto com o West Ham, mas é uma negociação que, se der certo para o rubro-negro, será um grande reforço, Fábio Piperno. Tudo bem, Boni? Um abraço aos colegas. Bom, na semana passada, eu falei aqui sobre uma consulta que, inclusive, o Endrick teria feito ao Paquetá e ao staff dele sobre jogar no Lyon. E o Paquetá teria falado para ele, vai, o clube é bacana, cidade é legal e tal, então vai que, você não tem nada a perder com isso e tal. E aí o Endrick depois, inclusive, teria consultado o Ancelotti também. Mas, pegando essa parte final do que o Flávio disse, é óbvio que aumentaria a pressão em cima do Palmeiras, sim, o Palmeiras que andou olhando, sondando mesmo. Veja, o Palmeiras não fez nenhuma proposta oficial pelo Almada, o Palmeiras procurou saber as condições e tal, né, seria viável e tal, e é um negócio praticamente impossível, porque, primeiro, o jogador vem sendo utilizado no Atlético de Madrid, segundo, ele não está ele não está descartado, custa 40 milhões de euros, e o Atlético de Madrid já teria recebido sondagens de clubes sauditas. Então é lá onde o Atlético de Madrid observa com mais atenção, porque é óbvio que entre o Palmeiras e um clube saudita, quem pode pagar mais, né? E o Benfica também teria tentado, está no mesmo estágio que o Palmeiras, feito lá uma consulta, mas por 40 milhões de euros, o Benfica também ficaria mais distante disso, até porque esse não é um valor que o clube português costuma desembolsar. O Richard Rios, que chegou a 30, já foi o teto lá naquele momento. Bom, mas é óbvio que seria um excelente jogador, um excelente reforço, em um momento esquisito do West Ham, como o Mauro disse, 7 pontos atrás do Nottingham Forest, 18º no campeonato, faltam 17 rodadas, é verdade que é muita coisa assim pela frente, mas a situação vai ficando cada vez mais crítica. E veja, é um clube que já tem feito algumas negociações pontuais para fazer caixa, para quem sabe buscar mais algum reforço, para tentar o milagre de escapar do rebaixamento. E não me parece ser o momento para se livrar de alguém como o Paquetá agora. Ele quer fazer exatamente um movimento no sentido contrário, de trazer alguém. Então, como é que o West Ham tem feito caixa? Por exemplo, outro dia negociou o Luiz Guilherme com o Sporting. 14 milhões, mais 3 por metas e a opção de recompra. Porque é um jogador de 19 anos ainda e tal, o clube enxerga possibilidades. Não era o momento de lançar o moleque agora, até porque a situação é de desespero, mas também não é o momento de queimar um jogador tão importante como é o Paquetá. É óbvio que pro Paquetá também existe um incômodo de ficar jogando num clube que está lutando contra o rebaixamento. Sim. Ele diz, não, é um jogador que tem tamanho para almejar coisa melhor. Mas o objetivo do clube é outro. Então uma coisa é acertar com o staff do jogador, a outra é convencer o clube a fazer negócio. Aliás, nessa direção de
meio que dar uma liquidada de quem não é importante no elenco, para fazer caixa, para de fato buscar algum reforço mais pesado, o West Ham, por exemplo, tem lá entre os mais ou menos disponíveis esse zagueiro que o Palmeiras está tentando aí, o Igor Júlio, né? Ele tem 4 jogos pela Premier League, pouco mais de 100 minutos em campo. É um jogador que entra lá muito de vez em quando, muito raramente, e é óbvio que se o Palmeiras estiver realmente a fim de colocar o dinheiro na mesa, o West Ham vai fazer isso com todo prazer. Mas não é o caso do Paquetá. O caso do Paquetá é totalmente diferente. É um jogador que o clube quer manter para tentar o milagre de escapar do rebaixamento. E é um movimento de mercado que passa um recado também para o resto do futebol brasileiro. O Flávio falou que aumenta muito o nível do time do Flamengo. Né? O elenco do Flamengo já é ótimo. Com a chegada de um jogador como o Paquetá, ficaria ainda melhor e aumentaria alguns degraus em termos de qualidade. E, Mauro, me parece também essa postura do Flamengo, comparação com as outras equipes, por exemplo, o Palmeiras é um time que tem condição financeira de fazer grandes contratações também, mas ainda não foi tão ousado no mercado como eu vejo o Flamengo oferecendo quase 200 milhões do Caio Jorge, com a possibilidade de pagar 40 milhões de euros no Lucas Paquetá, algo que o Flamengo mereceu, é um ponto que o Flamengo mereceu chegar, porque passou por todo esse processo, e agora colhe os frutos, e me parece que colhe os frutos de uma forma assumindo esse papel mesmo, de ser o time que quer montar uma seleção, que quer ser dominante o tempo todo e buscando esses nomes que há pouco tempo me pareciam um pouco improváveis, de ver um time, mesmo que top de linha no futebol brasileiro, indo com vontade de tirar um jogador de uma equipe da Premier League nesses valores. Então é também, acho que um recado do Flamengo para o resto do mercado, né, Mauro? A diferença, Boni, do Flamengo para o Palmeiras, assim, o Flamengo ele tem buscado, em alguns casos assim, jogadores que fazem mesmo diferença. O Palmeiras contratou uma quantidade de jogadores. Quais os jogadores que o Palmeiras contratou que você fala assim, esse cara é diferente? Poucos. Talvez só o Paulinho e o Vitor Roque. Machucado. O Paulinho machucado e o Vitor Roque... O Paulinho aqui dentro do mercado nacional. Tirando o Vitor Roque, na minha visão, que eu acho que é um centroavante acima da média, são vários bons e ótimos jogadores, mas você não encontra muita gente assim. Um Jorginho. Qual é o Jorginho do Palmeiras? Um cara que já foi finalista do Prêmio Melhor do Mundo, jogador de seleção da Itália e tudo mais, jogador titular do Chelsea, titular do Napoli, titular do Arsenal por muito tempo, jogando em times importantes na Europa. Não tem. O Palmeiras ele contratou vários jogadores, são bons jogadores, mas quando o Flamengo tenta o Paquetá, é o tipo de jogador que aqui no Brasil, principalmente na América do Sul, ele pode ser um jogador que faz a diferença em jogos, um cara que pode desequilibrar jogos, como o Vitor Roque pode desequilibrar jogos. Como o Paulinho, se estiver saudável amanhã, ele vai poder desequilibrar jogos com certeza. Um jogador também que tem um potencial um pouco acima. Eu acho que esse é o ponto. É caro, mas é um tiro mais pesado e alguém que possa fazer de fato a diferença. E no momento que o elenco é muito bom, você não precisa de quantidade de jogadores. Pode contratar 1, 2, 3 ali. E você vai só qualificar mais e mais o seu próprio elenco. Aí tem uma questão, né? O clube está com dinheiro. Qual o objetivo do Flamengo? Ele é uma SAF que quer gerar dividendos para os acionistas? Não, ele tem que ter finalidade esportiva. Investir no time para, com um time competitivo, faturar mais em dinheiro, em títulos, né? E até vender jogadores, porque se você tem um time qualificado, você potencializa jogadores jovens que entram no elenco, que se qualificam e são bem vendidos também. Uma coisa é você pegar, por exemplo, um garoto, vamos pegar só um exemplo do time que jogou no domingo, contra a Portuguesa. Tem lá um volante, Pablo Lúcio, muito bom jogador, muito promissor jogador. Fez um grande jogo? Não fez. Agora, pega o Pablo Lúcio num jogo do time profissional, depois dele treinar, se ele foi incorporado ao profissional, e coloca aí do lado do Jorginho os 2 volantes com a Arrascaeta, com o Carrascal, não vou nem falar do Paquetá, tá? Com o Pedro, com o Samuel Lino, né? Com o Alexandro, com o Danilo, com o Léo Ortiz, o Léo Pereira, com o Varela, com esses caras ao lado. É outra situação. O garoto entra no meio de caras. Eu posso lembrar aqui, por exemplo, em 1987, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, o lateral esquerdo era o Leonardo, tinha 17 anos. O Leonardo foi lançado pelo Antônio Lopes numa defesa que tinha Leandro, Edinho, Jorginho, Andrade no meio campo, Zico. Então, muito mais fácil, né? O garoto foi um grande jogador, Leonardo, mas ele era moleque, 17 aninhos. Saiu lá de Niterói e de repente estava jogando no time principal. O técnico era Antônio Lopes, o delegado, ele que pensou. Depois o Carlinhos foi campeão, mas o técnico que lançou foi o Antônio Lopes. Agora, você imagina se ele entrasse num time só de garotos, como ele. Muito mais difícil. Então,
jogadores assim podem ser até potencializados e vendidos. O Palmeiras fez isso várias vezes aí, com jogadores que subiram, cercado de outros bons jogadores, foram muito bem vendidos. Uma coisa é o Estevão jogando com os caras eles jogavam. O outro seria o Estevão jogando no meio de vários meninos. É muito mais difícil, não vai render tanto, não vai ser tão competitivo, isso que eu quero dizer. Então, o objetivo é esse, como o Palmeiras também tem. É formar um time forte, ganhar títulos, aí você fatura mais, você pode vender jogadores promissores por quantias significativas e tudo mais. O caso do Paquetá é um caso muito peculiar, eu diria que isso está acontecendo também, não é só por conta da volúpia do Flamengo, da sua possibilidade nas finanças, mas pela questão muito pessoal do jogador, né? Por tudo que ele viveu lá, por alguma razão que é de foro íntimo, que ele poderia falar com mais propriedade, ele não quer ficar mais lá. Ele quer sair de lá, ele quer voltar para o Brasil. Você vê que ele não fala em sair do West Ham, ele quer sair da Europa, ele quer voltar a jogar no Brasil. E aí entra uma questão também que a gente pode imaginar o seguinte, né? Do ponto de vista financeiro, é claro que lá ele ganha mais, né? Tem a tributação mais pesada também na Inglaterra, né? Que lá é bem... Eu lembro até de um jogador importante aqui de São Paulo que, certa vez, ele chegou a quase acertar com o time inglês. Quando ele viu o tamanho da mordida do leão, ele recuou e não foi. Ficou onde estava mesmo. Estava em outro país na Europa. Não foi. Falei, opa, é isso tudo? Não quero. Não quis ir. Mas um cara desse vir para o Brasil, gente, ele vai ganhar muito bem aqui também. E imagino que um jogador na situação dele já esse tempo todo na Europa, o cara já monta um patrimônio, tudo, ou seja, é uma questão do que você quer para você mesmo, né? Porque assim, quando a gente fala assim, não, o cara vai ganhar muito mais, lá ou aqui, esses caras ganham muito dinheiro. A vida é muito confortável. Chega um momento que o cara tem dinheiro para umas 3 gerações. O bisneto, se bobear, vai estar tranquilo amanhã se não fizerem nenhuma loucura financeira na família. Então, o cara começa a buscar o quê? O bem-estar dele. E parece que ele realmente está disposto a voltar para jogar no Flamengo. Não fosse isso, ele não voltaria também, né? O Flamengo não teria condições de fazer uma proposta, porque ele tem mercado, ele ficaria lá fora, e os 40 milhões, que é o teto que o Flamengo parece que está disposto a chegar, ou pode chegar, acho que não seriam bastante. O que pesa aí é o desejo do jogador. E o momento técnico da equipe, né? Porque, e ali, já até falei aqui, tem mais gente lá nessa situação, para ficar atento no meio do ano. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, que está agora turbinado aí pelo Pedro Lourenço. O caso, acabou de ser contratado o centroavante que o Flamengo desejou na outra janela, o Castellanos, que estava na Lazio, contratado pelo West Ham. Está com o pé na segunda divisão. Vai jogar a segunda divisão? Como é que vai fazer? Né? Não estou dizendo que o jogador não vai querer jogar. Para o time é interessante, eventualmente, numa segunda divisão, manter o elenco tão caro. A queda, eles calculam, quando o time cai da primeira para a segunda, caso o West Ham rebaixado, ele fatura menos 100 milhões de libras. Tem que fazer um reajuste ali no time. É uma porrada, assim, muito violenta. Imagina, você tem mais de 700 milhões de reais, 710, 720, acho que está por aí a Libra, 7,1, 7,2, a menos no orçamento. Então você tem que se readequar. É o caso do West Ham, tem lá o João Gomes. Esse tem mercado, até está se especulando que o Napoli tem interesse e tudo mais. Mas tem o André, que para mim é melhor do que ele, o André ex-Fluminense, e tem o Arias também, ex-Fluminense, que está lá. Esses jogadores ficam, tem mercado lá fora, ou ficam disponíveis, até para o empréstimo. Olha, enquanto você está na segunda divisão, me empresta o jogador, ele fica aqui um ano, eu pago o salário dele, e quando você se acertar aí, se você subir, eu te devolvo o jogador, então eu compro, a gente negocia. Isso pode ser feito. O Real Madrid fez isso com o Rossello, que estava no Espanhol, caiu. Tá aí, nação. Vou fechar o vídeo aqui, para dar uma pausa aqui no vídeo do Mauro, porque a partir daqui, o finalzinho do vídeo, aí, eles falam de outros jogadores que não são o foco aqui do nosso Mengão. Mas a proposta é essa, né? O Flamengo está aí dando as cartas do jogo, a negociação já está fechada com o jogador. Agora o clube vai tentar, o jogador tenta essa liberação imediata com o clube, mas pelo que tudo a gente observou das informações, tanto do Bruno Andrade, créditos da ESPN, quanto Mauro César, créditos para a Jovem Pan, agradecimento aqui aos dois canais pelas imagens e pelas falas dos repórteres e jornalistas para que a gente possa comentar, a gente entende, na verdade, vendo todos esses comentários, todas essas informações que os jornalistas já divulgaram, ao que tudo indica, o Paquetá está muito próximo do Flamengo, muito próximo mesmo. O jogador quer vir para o clube, né? O jogador já conversa com o West Ham pela liberação, o Flamengo tem uma proposta muito boa, o West Ham está na zona de rebaixamento do campeonato inglês. O Paquetá, daqui a pouquinho, vai ficar 1 ano do final do contrato dele, né? Então, talvez o West Ham não queira liberar o jogador agora, mas mesmo que libere no meio do ano, para o Flamengo é uma grande coisa. O Paquetá chega para jogar Libertadores, chega para jogar a reta final do Brasileiro. Então, para o Flamengo é muito bom. Chega novo, com 28 anos,
ainda com muitas temporadas pela frente, talvez umas 5, 6, talvez. Então, eu acho que essa é a grande contratação do ano, o Paquetá muito próximo e o Flamengo muito próximo de anunciar a qualquer momento o jogador. Então, se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu já te agradeço do fundo do meu coração e peço para você fortalecer com like. Dá um like para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Além disso, me dá a tua opinião. Fala para mim, cara, o que tu tá achando disso aí? Eu tô assim, espantado, tô encantado, entendeu? Tô nas nuvens com o Paquetá, com essa possibilidade do Paquetá poder voltar a vestir a camisa do Flamengo. Então comenta aqui para mim aqui embaixo, compartilha também esse vídeo, por que não, com os amigos, leva essas informações aí que são informações fidedignas, diferente das informações falsas que a gente está vendo por aí pela internet. Então aqui a gente tem as informações precisas. E eu já te faço convite para que você também se inscreva aqui no nosso canal. Eu, Rafão, faço esse pedido especial para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações, porque aí você vai ter todas as informações em primeira mão. Esse é o Pauta do Mengão. O vídeo de hoje foi sobre o Paquetá, esse assunto que está rendendo muito na mídia, e eu te agradeço pela companhia. Valeu, nação, tamo junto, tchau, tchau.